Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso do Detran do estado do Acre. Será a banca Instituto Axis que irá elaborar a prova desse concurso. Essa é a primeira aula de informática com foco no concurso do Detran Acre. E o tema da aula será microinformática, hardware e software. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, curta o vídeo agora no início e assista até o fim. Durante a aula, eu vou passar um pouco da teoria desse tema da informática e nós vamos resolver questões do Instituto Axis, beleza? Compartilha também nas suas redes sociais, que assim você vai estar ajudando aqui no crescimento do canal no YouTube. A prova objetiva será composta das seguintes disciplinas: língua portuguesa, noções de informática, história e geografia do Acre, conhecimento específico. Serão 5 questões de português, 5 questões de informática, 10 de história e geografia do Acre e 20 de conhecimento específico. Um total de 40 questões. Tem o edital que está no site do Instituto Axis para você ter mais informações sobre o concurso. Não deixe de ler o edital, tá bom? Leia lá o edital, que tem várias informações importantes para você que vai fazer a prova. Aqui, nesse slide, eu coloquei as noções de informática que está no edital. Noções de informática comum a todos os cargos. E aqui eu botei em negrito, nessas palavras mais escuras aqui, o principal tópico. O primeiro, microinformática, hardware e software, aplicativos do pacote Microsoft Office e também do LibreOffice, web, correio eletrônico e segurança. Tá? Eu não vou falar todo aqui o edital, não vou comentar ele aqui nesse vídeo, para não prolongar muito a aula. Vou falar só o iniciozinho aqui, que vai ser sobre a aula que você está assistindo agora. Microinformática, hardware e software. Conceitos, características, modalidade de processamento, hardware, componentes e funções, periféricos e dispositivos de entrada e saída de dados, de armazenamento e ópticos, memórias, impressoras, mídias, barramentos, conectores e equipamentos. Então todo esse conjunto aqui de subtópicos, né, está relacionado a esse tópico principal: microinformática, hardware e software. Se você ainda não adquiriu o caderno de questões de informática da banca Instituto Axis, e se você quiser também adquirir provas anteriores da banca do ano de 2019 e 2020, eu faço o serviço de envio de provas por e-mail e você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para receber essas provas aí, que eu cobro um valor de serviço. E eu também tenho um caderno de questões de informática das provas anteriores do Instituto Axis. Muito bom esse caderno para você estar estudando e vendo aquilo que é mais cobrado pela banca. O meu WhatsApp é 022 998 58 7780. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então nessa aula nós vamos falar sobre microinformática, hardware e software. Lembrando, o concurso é do Detran Acre e a banca do concurso é o Instituto Axis. Banca, o que é uma banca? Para você, caso você não saiba. A banca foi a empresa contratada pelo Detran Acre, né, para elaborar a prova. Então tem várias bancas de concurso no Brasil, né? Por exemplo, algumas bancas que eu trabalho são Selecom, IBAN, FGV, Sebrasp, entre outras. Então o Instituto Axis é uma banca de concurso, uma empresa que vai elaborar a prova. E uma dica que eu te dou para você ir bem na parte de informática e também nas outras áreas, né, nas outras disciplinas, é você ter provas anteriores da banca. Porque através das provas anteriores, você vai saber o que é mais cobrado nas provas, né, e que pode cair na sua prova também. Tá bom? Por isso que eu faço esse serviço de envio de provas. Todas as provas que eu envio vão com gabarito para você analisar ali as questões. Tá bom? Vamos lá.
Ó, termos utilizados na informática. 3 palavras. Essas 3 palavras aqui iniciais que eu vou comentar são palavras que todo candidato de concurso público que vai prestar algum concurso e tem informática tem que conhecer, né? Ó, hardware, software e peopleware. Hardware é a parte física do computador, suas peças. Exemplo: teclado, mouse, impressora, monitor, pendrive, HD. Tudo que é físico no computador é chamado de hardware. Software é a parte lógica do computador, seus programas, também chamados de aplicativos. Então, todos os programas do computador é chamado de software. Por exemplo, o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, vírus, entre outros programas. Android, tá? Tudo que é programa sistema é chamado de software. E peopleware é o usuário da máquina. Somos nós que utilizamos o computador. Então, hardware é a parte física, software é a parte lógica e peopleware é o usuário da máquina. Outros 2 termos, palavras, né, que caem muito em prova de concurso, é a palavra backup e browser. O que quer dizer backup? Cópia de segurança. Por exemplo, quando você copia suas fotos que estão no computador e salva no pendrive ou salva no HD externo, né, para você não perder aquelas fotos, você está fazendo backup, tá bom? Backup quer dizer isso, cópia de segurança. Até quando você salva documentos e fotos na nuvem, em algum armazenamento na nuvem, na internet, né, você também está fazendo backup de dados. Browser, essa segunda palavra aqui, ó, browser, que significa navegador, ó, programa para acessar a internet. E um exemplo de browser é o Google Chrome. Tá? O Google Chrome é um programa, é um software que serve para a gente acessar a internet, navegar na internet, nas páginas da internet. Outra coisa também importante que eu ia falar aqui, que eu acabei lembrando agora, você adquirindo meu material, o caderno de questões do Instituto Axis, eu vou te enviar de bônus uma apostila com as principais teclas de atalho que são cobradas em questões de prova. Existe tecla de atalho dos navegadores, dos browsers, do Windows, do Word e do PowerPoint. São os principais que mais caem em prova. Então, você comprando aí o material meu, eu te envio uma apostila com as principais teclas de atalho cobradas em provas, inclusive pelo Instituto Axis, tá bom? Que cai muito em prova, teclas de atalho. Vamos lá. Ó, hardware. Aqui a gente tem um computador completo, um computador de mesa, com várias peças, né? Vários equipamentos aí que compõem ele. E o nome desse computador é chamado também, né, de desktop. Ó. Computador desktop quer dizer o quê? É um computador de mesa. Tem um notebook e tem um desktop. Então, caso você encontre na prova alguma palavra chamada assim, desktop, quer dizer computador de mesa. Tem outro significado, mas eu não vou comentar aqui nessa aula, tá bom? Então, aqui, ó, primeiro equipamento, ó, monitor, que é a tela do computador. Modem, que é essa peça aqui, ó, que está entre o monitor e o gabinete. Modem. Gabinete, que é essa torre aqui maior, tá? Essa torre, pessoal, muita gente chama ela de CPU. Ah, eu tenho que levar a CPU para fazer a manutenção. A CPU minha ficou na casa lá de fulano. Falar que a torre é CPU é uma fala incorreta, tá? Não é CPU. A torre é o gabinete. O nome dele é gabinete. CPU, que muita gente fala, é um chip que fica dentro do gabinete, tá? É um microprocessador, tá? CPU quer dizer processador de dados. E ele fica dentro do gabinete. Só que muitas pessoas começaram a chamar o gabinete de CPU, tá? Então, na prova, caso caia assim uma imagem de um gabinete dessa torre e abaixo esteja lá as palavras gabinete, CPU, monitor, a torre é gabinete, o nome, não é CPU. CPU é um chip que fica dentro do gabinete, tá bom? Toma cuidado, que é cobrado em provas, muitas provas que eu já peguei aí, eu vi lá a pegadinha, né?
Qual o nome da torre que compõe o computador? Aí tinha lá gabinete e CPU. Só que é gabinete a resposta correta. Beleza? Não esqueça disso, que uma questão que você erra ou que acerta faz toda a diferença no final, tá? Para a colocação sua lá na prova. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então vamos continuar. Ó, mouse, tá aqui. Caixa de som, caixinha de som aqui. Impressora. E o último aqui é o teclado. Tá aqui, ó, 7. Tá? Agora, vamos revisar aqui, né, as peças do computador que formam um computador de mesa. Monitor, modem, gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Então, todas essas peças aqui são hardware. É a parte física do computador. Tá bom? São equipamentos. Cada equipamento vai ter uma função dentro do computador. Aí eu coloquei aqui, ó, para a gente entender melhor. O monitor é saída de dados. Agora, como que a gente vai saber o que é de saída, o que é de entrada e o que é de entrada e saída? Olha só, o monitor, ele transmite para a gente algo que está dentro do computador, através da tela. Não entra nada dentro do monitor, ele sai a informação. Por isso que ele é chamado de saída de dados. Ele é um hardware de saída de dados, que depois eu vou falar outro nome que é chamado também. Tá? Modem. O modem aqui, ó, ele serve para a gente estar acessando a internet. Nós recebemos informações da internet e enviamos informações para a internet. Então, o modem, ele é de entrada e saída de dados. Tá? Porque você recebe informações, entra informações no seu computador através do modem e transmite informações, envia. Então, é saída. Tá? O gabinete não tem nenhuma função, porque ele é só uma caixa onde a gente instala placas do computador. Ele por si só não tem função nenhuma, tá bom? O mouse é de entrada de dados. Por quê? Você movimenta o mouse aqui fora e a setinha do mouse se movimenta lá dentro. Então ele faz a entrada de dados. Do mouse não sai nada, por isso que ele não é de saída de dados. Caixa de som. A caixa de som, ela é de saída de dados. Por quê? Você manda tocar uma música no computador e essa música vai sair aonde? Na caixa de som ou no fone de ouvido, tá? Então na caixa de som não entra informação, sai a informação, que é a música ou o áudio, né? Impressora, ó, saída de dados. Por quê? Você manda imprimir algo e sai aqui na impressora. Então ela é um periférico, que depois eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. É um hardware periférico de saída de dados. O teclado, ele é de entrada de dados, porque você digita aqui no teclado e a informação vai entrar no computador e você vai visualizar na tela, tá? Então a informação entra pelo teclado e sai aqui na tela do computador, né? No monitor. Por isso que o monitor é de saída de dados. E quando você quer imprimir, você dá um comando aqui no teclado e vai sair na impressora. É a impressora de saída. Certo? Então, cada equipamento do computador vai ter uma função, ou de entrada de dados, ou de saída de dados, ou de entrada e saída de dados. Agora a gente vai ver aqui um resumo dos periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Só um minutinho. Olha só. Aqui eu botei algumas figuras para facilitar o entendimento, né? Ó, periféricos de entrada. Essa palavra aqui, ó, periférico, é a mesma coisa de hardware, tá bom? Hardware e periférico é a mesma coisa. São equipamentos de entrada de dados. Então, quais são os equipamentos de entrada de dados no computador? Ó, mouse óptico ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook, tá? Esse mouse aqui, ó, do notebook. Esse mousepad aqui, ele não tem função nenhuma. Eu só coloquei essa figura aqui para você conhecer, ó. Mousepad é esse apoio aqui em azul do mouse, que a gente coloca o mouse em cima. Então, na prova, pode vir essa palavra aqui misturada com as outras palavras, tá? Aí, mousepad, lembra disso. É o apoio do mouse. Ele não tem função nenhuma. É só para você conhecer.
O mouse do notebook é dentro do computador. Então o scanner ele é de entrada de dados. E uma palavra que é muito utilizada em provas referente ao scanner é digitalização. Ele faz a digitalização de documentos. O que quer dizer digitalização? Ele transforma algo impresso em digital, em um arquivo. Tá? Então o scanner é de entrada. O webcam é de entrada, porque ela captura a nossa imagem que está fora do computador para dentro dele. Tá? Não sai nada da webcam, ela captura e joga na tela do monitor. Tá? Joystick, que é aquela manete de videogame, também é de entrada. Porque você movimenta o personagem através dessa manete dentro do computador. Não sai nada dele, só faz a entrada de dados. E o teclado também é de entrada. E outra peça que não está aqui nesse slide, vou até anotar aqui só o iniciozinho, é o microfone. Microfone, ele é um periférico de entrada. Porque você fala no microfone, como eu estou falando aqui também no microfone, e o som vai sair na caixa de som. Então o microfone é de entrada de dados e a caixa de som é de saída de dados. Tá bom? Anota aí no seu caderno, se você estiver anotando as informações, que é importante, e estude isso, porque é cobrado pelo Instituto Axis em algumas questões. Próximo slide, eu vou falar sobre os periféricos de saída, os equipamentos de saída de dados. Vamos lá. Ó. Os monitores são de saída de dados. Aqui tem 3 exemplos de monitores. Tá? As impressoras, ó, tem várias impressoras aqui que são só de saída de dados. Ó, impressora jato de tinta, também chamada de DeskJet, é aquela impressora que tem um cartucho de impressão pequenininho, tá? Ela é de saída de dados. Impressora laser, também chamada de LaserJet, ela utiliza o toner, que é um cartucho maior, tá? É de saída de dados também. Impressora matricial, impressora térmica, desculpa, é aquela impressora que sai o cupom fiscal, tá? No supermercado, né? É chamada impressora térmica. Impressora plotter, que é essa impressora grande aqui, ó, para imprimir banners, outdoors. Impressora 3D. Todas essas impressoras são somente de saída de dados. Ó, fone de ouvido e caixa de som também é de saída de dados. Então, todos esses equipamentos aqui são de saída de dados. Tá bom? Só sai informação, não entra nada, só sai. Agora a gente vai ver os periféricos de entrada e saída de dados, que tem as duas funções. Quero colocar todos aqui. Vamos lá. Ó. O modem, que eu comentei no início, nós acessamos a internet através dele. Então ele envia e recebe informações da internet, né? Ele é de entrada e saída, periférico de entrada e saída, como está aqui, ó. Roteador, hub, switch são equipamentos de rede de computadores para compartilhamento de informações, né? Eles são de entrada e saída de dados. CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, memória RAM, também chamada de DDR e memória principal, fax modem, placa de rede. Todos esses equipamentos aqui são de entrada e saída, tá? CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD e pendrive, e também memória RAM, são dispositivos de armazenamento de dados, que nós podemos salvar dados, tá? O mais conhecido aqui, o mais comum, né, utilizado pelas pessoas, hoje em dia, é o pendrive, que você pode salvar arquivos nele e pode retirar. Então, quando você coloca um arquivo no pendrive, você está fazendo a entrada da informação. Quando você retira arquivos do pendrive, você está fazendo a saída da informação. Então, o pendrive ele é um periférico de entrada e saída de dados. Agora aqui, ó, monitor touchscreen. Eu falei no início que o monitor é somente de saída de dados. Mas se ele for um monitor de toque na tela, que você pode tocar na tela, ele vai ser de entrada e saída de dados. Então o monitor touchscreen, aquele monitor do caixa eletrônico que a gente toca na tela,
é entrada quando você toca e saída quando ele manda uma informação para você. Tá? Então, monitor touchscreen é de entrada e saída de dados. Impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Tem várias funções. Quando falar na prova impressora multifuncional, ela é de entrada e saída de dados. Tá bom? Impressora, aquelas outras que eu mostrei, DeskJet, jato de tinta, né? Laser, matricial, térmica, 3D e plotter são de saída somente. Mas quando falar impressora multifuncional, é entrada e saída de dados. Vou só voltar o slide aqui um pouquinho, só para citar uma coisa. Ó, essa impressora aqui grandona, o nome dela é plotter. Cai muito em prova essa palavra, plotter. Guarda isso. Plotter é impressora, tá? E somente de saída de dados. Outra palavra também que cai muito em prova, muita gente fica com dúvida, é o joystick, que não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, né? Joystick. Joystick é o quê? Uma manete de videogame. Ela é de quê? Ele é de quê? Entrada de dados. Joystick é de entrada, plotter é de saída. Qualquer coisa, qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente. Ficar com alguma dúvida, pode deixar no comentário também, que assim que eu puder eu vou estar respondendo. Vamos resolver aí uma primeira questão da banca Instituto Axis. Ó, concurso público, Câmara Municipal de Mangaratiba, Rio de Janeiro, vigilante, Instituto Axis 2020. Entre os dispositivos de hardware, que é a parte física, empregado na configuração de microcomputadores e notebooks, um é utilizado na entrada do processamento, com a função de executar a digitalização de um documento e transferir as informações a um computador, por meio de um processo de varredura no texto e captação dos reflexos obtidos, através de impulsos elétricos. Esse dispositivo é conhecido por... Então vamos ler novamente. Ó. Entre os dispositivos de hardware, que é a parte física, né? Empregado na configuração de microcomputadores e notebooks, um é utilizado na entrada do processamento, quer dizer o quê? Entrada de dados, com a função de executar a digitalização. Ó, grifa essa palavra aí, né? Vou grifar aqui, ó. Quem que faz? Qual equipamento do computador faz a digitalização de um documento? O que é digitalização? É transformar algo impresso em digital, né? Faz a transferência, transforma algo ali, uma foto, um papel e manda para dentro do computador. Ó, digitalização de um documento e transferir as informações a um computador por meio de um processo de varredura no texto e captação dos reflexos obtidos através de impulsos elétricos. Esse dispositivo é conhecido por... Então a resposta aqui... D. Scanner. Então, quando no enunciado falar digitalização, está falando de quem? Do scanner. O scanner serve para quê? Para transformar algo físico em digital. Você pode observar aqui nessa questão, que caiu também, ó, plotter. Ó, LaserJet, que é uma impressora. Plotter também é impressora. Aqui, mouse. Isostick não existe. Aqui é uma palavra que eles inventaram aí. Tá? Tem joystick. E o scanner é a resposta correta. Outra questão para a gente resolver aí, ó. Concurso público, Câmara Municipal de Mangaratiba, Rio de Janeiro, redator, Legislativo, Instituto Axis 2020. A figura a seguir ilustra um dispositivo de armazenamento de dados, bastante utilizado nos dias atuais, em microcomputadores e notebooks, que é um pendrive, né? Aí tem uma setinha aqui falando, ó, conector. A sigla empregada para referenciar o conector e o nome pelo qual esse dispositivo é conhecido são, respectivamente... Então, eu já sei que esse dispositivo é um pendrive. Então, nas alternativas, eu vou marcar onde tem pendrive. Ó. Tem aqui e tem aqui. E as outras alternativas estão incorretas. Ó. Scanner não é scanner e não é plotter. Scanner é o equipamento que faz a digitalização, que eu falei anteriormente. E plotter aqui, ó, é impressora. Tá? Então, qual o nome desse conector? USB ou BNC? Então, a resposta correta é letra C. USB e pendrive.
Então essa é uma questão também do Instituto Axis, referente à parte física do computador. Mais uma questão, essa questão da banca IBGP. É uma questão parecida, similar com as questões do Instituto Axis. Ó, acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, parte física, assinale a alternativa que apresenta um periférico que é classificado simultaneamente como de entrada e saída de dados. Então, qual item aqui tem um equipamento do computador que ele é tanto de entrada como de saída de dados? Ó, letra A, impressora multifuncional. B, webcam. C, teclado. D, scanner. Então, qual que é de entrada e saída de dados? Resposta correta, letra A, impressora multifuncional. Porque a impressora multifuncional faz o quê? Copia, escaneia e imprime. O webcam, vou colocar aqui, ó, é de entrada de dados. Teclado é de entrada de dados. E o scanner também é de entrada de dados. Com as questões, eu coloco sempre nas minhas aulas aqui no YouTube, eu vou falar um pouco da teoria do tema que eu vou abordar e nós vamos resolver questões, tá? Quanto mais questões você resolver, principalmente da banca do seu concurso, mais conhecimento você vai ter sobre a banca. Você vai conhecer o perfil da banca. E a informática, para você aprender ela, né, focada em concurso público, quanto mais questões você resolver, melhor, tá? Sempre de acordo com aquele tema que você está estudando. O tema que dá aula é hardware, né? É microinformática, hardware e software. Então, eu peguei esse tema e peguei questões relacionadas ao tema para te ensinar. Tá bom? Ó, impressora multifuncional e o scanner. E a próxima questão, ó, também da IBGP. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um equipamento específico para armazenar dados. Qual equipamento aí armazena dados? Salva arquivos nele. Ó, letra A, scanner. Letra B, hard disk. Letra C, plotter. Letra D, monitor. Então, scanner, ele não armazena dados, ele só transmite para dentro do computador as informações, tá, de entrada. Plotter é impressora. Monitor não armazena dados, só transmite algo que está dentro do computador. Então, a resposta correta é a letra B, hard disk. O hard disk é o quê? É o HD. Até coloquei aqui, ó, HD também é chamado de hard disk e disco rígido. E para lembrar, ó, plotter é impressora. Tá bom? Se você gostou da aula, deixa um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você quiser adquirir material de informática do Instituto Axis e também provas anteriores, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar te atendendo lá. Um grande abraço, bons estudos e abaixo também na descrição do vídeo vai ter links de outras aulas minhas de hardware que já estão aqui gravadas no canal, que vão ajudar você a entender melhor, né, a entender mais, né, desse assunto. E você pode estudar com tranquilidade, porque nesses links tem muitas questões de hardware que também podem ser usadas pela banca Instituto Axis. Um grande abraço e até a próxima aula.